Oi, Thay, bom dia. Tudo bom? Ei, Cris, vamos lá, mais uma. Vamos fazer conteúdo aí. Isso aí. Vamos aqui para mais uma conversa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí pelo Spotify, ou quem está nos assistindo no YouTube, ou quem está vendo algum corte dessa live nas nossas redes sociais. Eu sou Cristina Cavallo, estou aqui com minha amiga, parceira, sócia, Tayane Amaral. Nós somos criadoras do movimento Ilumina. E quem conhece a gente sabe que a gente faz sempre essas conversas aqui e sempre convidando vocês a participar também, deixando mensagem, comentário, contribuindo aqui com as coisas que a gente tem pensado, né? A gente não tem pretensão de ser dona da verdade em nada, a gente está aqui pensando juntas, então, outros insights, outras percepções de mulheres que estão também preocupadas com esses temas que são tão importantes no universo feminino, são sempre muito bem-vindos, né? A gente fez a nossa última conversa foi sobre um assunto bem sutil, eu acho, delicado, mas importante, que a gente chamou de zona nebulosa, né? Aquele espaço ali, aquele hiato, né, de tempo entre alguma coisa acontecer e a gente sabe que precisa tomar uma decisão, e falando sobre relacionamentos afetivos, amorosos, geralmente você tem dois caminhos, né? Ou separar ou continuar. E aí, nesse tempo ali, você fica processando, sofrendo, pensando, chorando, avaliando. É um espaço muito tenso e muito denso também. E a gente tratou de vários aspectos relacionados a esse momento, de fazer essa escolha, de tomar essa decisão e de agir, propriamente dito, né? Foi uma conversa bem legal. Se você não assistiu, está aqui no nosso canal, aqui em qualquer plataforma que você estiver, você vai achar facilmente, é a conversa anterior a essa. E aí hoje a gente decidiu conversar sobre um assunto que é quase um desdobramento natural ou uma continuação desse assunto da zona nebulosa, que é o dia seguinte à decisão. Então, independente de qual tenha sido a decisão, né, num casamento, num namoro, enfim, num relacionamento amoroso, você passou por aquele processo e aí, finalmente, você superou o medo, conseguiu escutar sua voz, conseguiu avaliar tudo e tomou a decisão que, naquele momento, comprometida exclusivamente com você mesma, você tomou a decisão que achava que cabia, que era correta. Maravilha, esse é um passo importante, né? E agora? Como é esse dia seguinte da decisão? Como é que você acorda no dia seguinte para uma nova fase da sua vida? Mesmo que a sua decisão tenha sido continuar, não significa que as coisas serão como antes. Pelo contrário, nada será como antes. E se você decidiu ir embora, se separar, o que quer que seja, enfim, encerrar aquela relação, essa mudança é ainda mais brusca na sua vida, né? Como será a sua vida agora? Então, tem um quê quase de ressaca, né? Você passa por todo aquele processo e aí você decide, você tem uma descarga de energia, de adrenalina, porque você tomou a decisão, mas no dia seguinte as coisas também não são tranquilas. Você vai ter que lidar agora, arcar com a sua decisão, né? Então, Thay, o que você acha? Como é que você vê o dia seguinte? Eu acho que ele tem uma cara assim de vida nova, mas com muito medo também, né? Dá também muito medo para a gente, porque o novo ele geralmente assusta. Então, assim, não saber como vai ser é difícil, né, amiga? O que você acha? Ô, Cris, assim, fácil não é. Mas uma coisa que acho que é bom a gente ficar muito ciente é que o dia seguinte, ele não é revolucionário. O que eu quero dizer com isso? O dia seguinte, só o fato de ter decidido ou ficar ou ir embora, não significa que no dia seguinte as coisas se apagam, que tem um novo sentimento, uma nova aura, uma nova energia.
Não é bem assim. Então, o dia seguinte, ele traz muita coisa de carga emocional, de sofrimento, de dúvida. Então, algumas coisas, na verdade, muitas coisas, né, muitos sentimentos, eles permanecem. E isso a gente tem que trabalhar no dia a dia, no dia após o outro, né? Então, o dia seguinte, ele traz uma sensação de paz, assim, pronto, decidi, sair daquela zona nebulosa, mas traz junto também todos os sentimentos que estavam ali nos acompanhando. Esses sentimentos, eles não vão embora. Quando a gente dorme no dia da decisão e acorda no dia seguinte, eles estão ali, as dúvidas estão ali, os medos estão ali. Mas acredito que o que é mais importante é que o direcionamento foi tomado, seja para ficar, seja para sair. E assumir ali e viver as consequências da decisão, aí vai ser a nova etapa da nossa vida. Não vai ser mais a dúvida, vão ser as consequências da decisão. E quando a gente toma a decisão muito bem pensada, nós já sabemos ali, claro, algumas consequências fogem do nosso radar, mas a maior parte das consequências a gente já está preparado para enfrentar. Porque a gente já pensou muito na decisão, a gente já sabe mais ou menos o que vai encontrar no dia seguinte. Claro que não é somente no dia seguinte, né? Mas a partir do dia seguinte. Então, uma coisa que é muito bom da gente estar ciente, os sentimentos, as dúvidas, os medos, eles vão continuar. Só que agora com um direcionamento, e a gente vai lidar melhor com isso. Então, se a gente decidiu ficar, a gente já sabe que vai ser julgada por muitas pessoas. Por amigos, por familiares, pelo nosso ciclo, por colegas de trabalho. Ah, mas depois de tudo que a gente fez, vai continuar e tal. Mas se você tomou uma decisão muito consciente, você sabe que vai enfrentar esse julgamento e vai passar por isso com menos impacto. Porque você sabe o porquê ficou, sabe os pontos positivos de ter ficado, né? E ao mesmo tempo que você decidiu sair, o julgamento também vai existir. Então, ó, a gente vai ser julgado por qualquer decisão. Então, o julgamento dos outros deve ser o nosso menor medo, mas é claro que no subconsciente, até na vivência, esse é o nosso maior medo, né? Na prática, esse é o nosso maior medo. Mas se a gente vai, a gente se arma, né, com toda a nossa força, porque a gente decidiu. Então, a gente tem que assumir essa decisão e assumir as consequências. Então, o dia seguinte, a gente sai da zona nebulosa, do sofrimento da zona nebulosa, e é o momento da gente se preparar para enfrentar as consequências da decisão. E elas vão vir, de toda forma. Se for a decisão de sair, vem o divórcio, vem a partilha de bens, vem a questão de decidir guarda de filhos, se tem filhos envolvidos. Então, tem muitas consequências e muitas ações que nós precisamos tomar e muitas das vezes enfrentar, né, por conta da nossa decisão. Eu, por exemplo, precisei enfrentar questões de medida protetiva, e isso eu não desejo para ninguém, porque é um desgaste emocional, desgaste, inclusive, físico também, porque a gente adoece. Né, a gente adoece com todo esse processo, mas precisei enfrentar questões jurídicas, questões com polícia, questões com medida protetiva, e isso foi uma consequência da minha decisão. Mas eu estava tão certa da minha decisão que eu fui enfrentando isso, sofrendo, mas sabendo que ia passar, e que depois de todo esse processo de consequências, eu ia ter uma vida muito melhor. Então, o dia seguinte, ele não é revolucionário, mas a gente tem ali um pensamento seguinte: eu sei para onde eu estou indo, agora eu decidi, eu sei para onde eu estou indo, e eu vou me preparar para enfrentar e resolver as consequências. Acho que o dia seguinte tem muito esse clima, assim, e os próximos dias, consequentemente, né? Pois é, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui é uma verdade difícil, mas de aceitar, mas é verdade, né? A paz ainda não é uma opção nesse momento, né? Não é algo que a gente vá, como você trouxe, que a gente vá simplesmente, mudamos de fase, agora tá tudo bem, tá zerado. Não zera nada, né? A bagagem, a carga emocional, tá tudo ali. A gente só vai agora se ocupar
de um outro estilo de vida e acomodar tudo isso nesse novo estilo de vida. A questão do julgamento externo está muito alinhada com uma coisa que a gente conversou também lá na live sobre a zona nebulosa, que tem cara de conselho, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente pensa, compartilha desse pensamento, que é quanto menos pessoas se envolverem nessas decisões, melhor. Até para esse dia seguinte, que não é um dia, né? A gente está chamando de dia seguinte, mas ele também é um período, uma fase que a gente não tem como precisar, ser um pouco mais leve. Porque imagina se todo mundo acompanhou o que você estava vivendo, né? Essa crise, esse conflito, a tomada de decisão entre se separar e não separar, a família sabe, os vizinhos sabem, a rua, o prédio, o trabalho, todo mundo sabe. Essas opiniões elas vão aparecer em algum momento, elas vão também, algumas menos, outras mais julgadoras, você também vai ter que lidar com isso. Então, quanto mais íntima for essa decisão, que só cabe, só diz respeito a você mesma, também é uma maneira de se preservar no futuro, né? Nesse dia seguinte, de ter que lidar com menos opiniões, as mais variadas, às vezes as mais despropositadas, porque você já tem muita coisa para lidar. Então, precisar ainda lidar com a expectativa alheia, com o que as pessoas consideram certo. Eu acho que você errou, eu acho que você acertou. Isso a gente não precisa, né, nesse momento. E uma coisa que eu fiquei pensando também sobre esse dia seguinte, essa nova fase, a gente lida basicamente com os mesmos sentimentos, mas tem um gosto diferente, né? Porque agora é assim, eu ainda estou sofrendo, no caso, por exemplo, de uma separação, ainda estou sofrendo por coisas que aconteceram, possivelmente estou sofrendo pela própria separação em si, porque é sempre um processo doloroso, mas tudo isso agora se dá num momento da minha vida em que eu tenho que dar conta de coisas para essa nova vida que está se construindo. Então, eu tenho a dor, eu tenho o pesar, mas eu estou num outro momento. Se por acaso a minha decisão foi permanecer, tentar contornar o que quer que tenha acontecido naquela relação e manter o casamento, enfim, o relacionamento, os sentimentos também não desaparecem, né? Então, a gente também está lidando com mágoas, a gente está lidando com lembranças muito dolorosas, a gente está lidando com raiva, às vezes até de nós mesmos, né? Dependendo de como foi o caminho. Mas, nesse momento, nós temos uma missão nas nossas mãos, que é como empreender agora essa nova fase da minha vida, mesmo sentindo tudo isso, como processar tudo isso de modo a dar continuidade, a virar essa página da maneira mais saudável possível. Eu acho que nesse momento a ajuda terapêutica sempre é muito bem-vinda, vai ajudar também a gente a se compreender, a se entender, a pensar sobre o que passou sem peso, sem pesar, né, de uma maneira mais racional, e a também não criar expectativas irreais para o futuro, mas ir construindo aquele dia a dia. E alguns pequenos hábitos nossos também podem ajudar nesse sentido, né? A gente fala sempre aqui da prática da meditação, eu acho que é uma recomendação que vale para qualquer circunstância, mas outras práticas também de acolhimento seu e que vão te ajudar. Então, você possivelmente vai ter um monte de coisinhas pequenas para agenciar. Dê atenção a essas coisas também. Não abra mão do seu cotidiano. Continue se cuidando. Se tem filhos, vai cuidar dos filhos, da casa, das coisas que você tem que fazer, porque isso te dá um senso também de que a vida continua e que a vida é construída no dia a dia e que nada muda de repente, né? Na natureza, por exemplo, a não ser no caso de uma grande catástrofe, mas a natureza, que é essa grande entidade da qual nós somos parte, ela é feita de processos que podem demorar muito tempo. Então, os pequenos detalhes importam e muito. Se cuide, cuide de você, da sua vida, da sua alimentação e talvez até aproveite esse momento para fazer uma mudança positiva.
né? Já que eu estou aqui construindo uma nova vida depois de uma decisão importante, por que não incorporar talvez um hábito novo que vai me fazer bem e que eu ainda não tinha conseguido? Porque vai ser muito saudável tirar o foco daquele passado recente e trazer para uma coisa concreta, né, no seu presente, uma coisa que vai também consolidar um futuro mais interessante para você. Você acha, Thay? Faz sentido? Total, Cris. E só falando da minha experiência, a Cris falou de práticas, né? Eu lembro que a primeira prática que eu comecei a fazer, logo que na primeira semana que eu saí de casa, foi a Ho'oponopono, que eu vi alguma coisa na internet sobre isso, que isso ajuda a gente a liberar o outro, porque quando a gente, mesmo que a nossa decisão seja sair, quando a gente sai, a gente ainda fica vivendo muito o passado. A gente ainda fica muito tentando imaginar como seria se tivesse ficado. Que isso é muito normal nesse processo. Mas a gente precisa olhar para frente, como a Cris falou, precisa retomar a vida e agora planejar o futuro. E parar muito de olhar o passado, seja pensando no contexto de como seria se estivesse lá, ou seja revivendo as mágoas, que é o que mais acontece, revivendo a raiva. Quando a gente fica nesse ciclo, nesse processo, a gente ainda está muito ligada ao ex, né? Aquela pessoa. E a gente precisa olhar para a nossa vida, para o nosso futuro. Enquanto a gente está vivendo o passado e vivendo mágoas, a gente está preso. Então, Ho'oponopono foi uma prática que me ajudou demais, viu, Cris? Eu gostei muito do processo. Então, fiz uma sequência lá de vários dias, que é uma prática de liberação, né? Que a gente aceita o que aconteceu, a gente agradece e a gente traz o amor para a nossa vida, né? E a gente acaba se libertando muito do sofrimento do momento. Então, fazer essas práticas é muito importante. E olhar para frente. Não é fácil. A gente ainda continua olhando um pouco para trás, mas pratica esse olhar para frente, a visão para o futuro e construir a nossa vida nessa base de futuro e no nosso eu, né? O que a gente tem que buscar nesse momento? É buscar o autoconhecimento, buscar a libertação e a cura, porque a gente sai machucado, a gente precisa se curar. Então, quanto mais ajuda a gente busca, quanto mais práticas e ferramentas a gente pratica ali, a gente vai acelerando essa cura. Né? A gente consegue passar menos tempo nessa nova zona, que não é mais a nebulosa, mas é a zona das consequências da nossa decisão. E é muito legal trazer essas práticas, né? É importante, com certeza. Você falou do Ho Oponopono e existem várias, né, práticas. Acho que cada um aí vai se identificar mais com um caminho ou com o outro. Algumas pessoas são mais conectadas à sua religião, por exemplo, e vão encontrar ali um alento, né, uma forma de olhar para si e de se conectar com algo maior também, que a gente entende aqui como espiritualidade. Eu acho que isso é essencial. Tira a gente também de uma perspectiva muito autocentrada do nosso problema, né? Que não é que ele não seja importante, claro que ele é, porque ele está determinando a nossa vida, mas ele não é só o que existe no mundo. E quando a gente está vivendo uma grande crise ou um grande problema, a gente não enxerga mais nada, né? Aquilo que eu já conversei aqui também numa outra live você tem uma coisa que está na sua cabeça quando você acorda e que é a última coisa que está na sua cabeça quando você vai dormir. E mesmo durante o dia, é como se ele fosse um pensamento de fundo. Ele fica lá, né, o tempo todo, o pensamento e também o sentimento. É preciso tirar o foco disso também, se conectar com algo maior, que é o sentido da vida, entender que a gente tem uma caminhada. É, já passei por situações onde, por exemplo, eu decidi ficar após uma crise, né? Também não foi uma escolha fácil. E avaliando hoje mais friamente, eu acho que foi a escolha mais difícil. Teria sido mais fácil romper, mas na época eu entendi que não era isso que eu queria. Eu não queria o rompimento. E foi por isso que eu decidi ficar.
e reconstruir de outra maneira, da maneira que fosse possível, né? E foi assim que aconteceu. Mas nesse primeiro momento, após a decisão de ficar, eu passei por uma situação muito difícil, que é não conseguir me desvencilhar de toda a carga emocional que eu estava trazendo, e até que eu entendesse que isso não era justo com o outro, que eu saísse de um lugar também de punição e de vingança, e que eu entendesse que a partir do momento que eu decidi ficar, eu tinha tomado essa decisão. Então, eu precisava manter, sustentar a decisão, porque senão eu estaria ficando e, da mesma forma, punindo, brigando, criando atrito. Ou seja, eu ainda não tinha decidido, porque a decisão, eu não posso dizer aqui que ela envolve um perdão absoluto, né? Ninguém é santo, a gente tem também coisas para lidar, mas há uma virada de página necessária, que podemos voltar a falar sobre isso, mas de uma maneira mais sensata, mais racional, superamos a crise, né? Isso realmente precisa de fato ser superado, senão a mudança não acontece. Senão aquela relação vai degringolar muito pior do que se ela tivesse terminado por conta de algum fato, de algum problema, de alguma questão. Então, eu acho que esse dia seguinte, né, essa fase posterior à tomada de decisão, ela é de muita responsabilidade e de muita autorresponsabilidade, né, da gente entender o nosso papel nisso. Ah, quer dizer que eu tenho que trazer toda a responsabilidade para mim e o outro não tem responsabilidade? Claro que tem, mas ele que lide com a dele. A gente só pode lidar com a nossa. Não dá para a gente cobrar. Se a gente está precisando cobrar a responsabilidade o tempo todo da outra pessoa, tem alguma coisa errada nessa relação, né? Alguma coisa não está batendo. Então, talvez realmente seja a hora de encerrar esse ciclo. A gente tem que dar conta da nossa responsabilidade e sustentar a nossa decisão. Eu decidi ficar. Então, como é que eu vou conduzir isso agora que eu decidi ficar, quando eu poderia ter ido embora, ou me separado, ou a pessoa ter ido embora, enfim, né? Então, é uma decisão que ela não é única, não é uma coisa decidiu e pronto. Você tem que continuar decidindo a mesma coisa e outras coisas também, né? Porque vão se apresentar situações do tipo, tá, como é que eu lido com isso agora, depois de tudo que aconteceu? E aí isso também vai precisar ser pensado. E é por isso que esse dia seguinte, ele é um dia longo, né? Ele é um dia aí que pode levar anos. E é importante que a gente passe por esse tempo da melhor forma, lembrando sempre que é um aprendizado para a gente, não se ferindo mais do que o necessário, mas entendendo que não vai ser sem sofrimento, né? Nunca é, quando envolve relacionamento. Não é isso, Thay? É isso mesmo. Acho que uma coisa que pode contribuir rapidinho, Cris, a gente já está encerrando, um ponto que me fez ficar muito firme na minha decisão foi o seguinte: eu imaginei minha vida ficando. Eu imaginei como que seriam meus próximos anos, porque a gente consegue fazer uma previsão de acordo com o que a gente viveu nos últimos anos, né? E eu enxerguei como seria, e eu não gostei disso. Eu não gostei do que eu vi. E eu disse, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais essa coisa morna. Eu não quero mais essa vida que eu tive nos últimos 10 anos. Porque dificilmente a gente muda o cenário. Tem que acontecer uma coisa muito revolucionária, porque não depende só da gente, depende do outro também. E isso me fortaleceu. Eu disse, eu não quero isso que eu estou vendo. Eu quero o desconhecido, que eu posso construir a partir daqui. Posso construir a vida que eu sonho a partir daqui. Então, isso me fortaleceu muito. E é isso mesmo, Cris. Dependendo da decisão, é assumir. Assumir as consequências. E se decidir ficar, tem que começar uma vida nova. Tem que reescrever uma nova história, porque ficar trazendo sempre isso só vai deixar a vida ainda mais terrível do que estava. Então, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa ter esse ato de coragem. Tomando essa grande decisão, as outras decisões são fichinha na frente dessa primeira, então a gente consegue conduzir a vida muito bem.
E é isso, Cris. Eu, por mim, encerro por aqui e aguardo nosso próximo encontro para trazer mais conteúdo nesse sentido, né? Para cada vez mais nós nos ajudarmos, né? E ajudarmos outras mulheres nesse movimento de fortalecimento emocional, espiritual, físico. É isso. É isso, Thay. A gente segue aqui no Movimento Ilumina, sempre junto com vocês, compartilhando esses insights, compartilhando essas ideias, pensando junto aí melhores caminhos, né, para essas situações que a vida apresenta para a gente. Hoje a gente conversou sobre as consequências, né, da decisão que a gente toma depois de ponderar, e daqui também, como sempre, surgem várias ideias para a gente continuar conversando. Então, conta para a gente se fez sentido para você, se isso já te aconteceu, como é que foi, como é que procedeu. Deixa aqui um comentário. Se tiver alguma sugestão de assunto, deixa também, que a gente traz para a roda para conversar. Sigam a gente nas redes sociais. Se ainda não conhece nosso site, acessa, tá o link também por aqui embaixo, na descrição. Lá você vai encontrar alguns materiais nossos, inclusive o nosso livro, que trata de assuntos muito relacionados ao que a gente conversa aqui, relacionamentos amorosos, términos difíceis, decisões, processos de cura, e eu acho que ele tem um quê muito medicinal, né, para aqueles momentos mais difíceis de crise, e a gente espera que ele possa também chegar até aquelas mulheres que precisam nesse momento. É isso. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Um beijo. Beijo, Thay. Até a próxima. Beijo, Cris. Até. Tchau, tchau.